Bom dia, quarto ano! Hoje, 24 de setembro, mais uma aula de educação ambiental. Iremos falar um pouco sobre o conteúdo passado antes de iniciar a nossa unidade. Iremos trabalhar durante o mês. Então, o que nós trabalhamos na unidade passada? Nós falamos sobre o efeito estufa, é isso? O que quer dizer efeito estufa? É um fenômeno, não é isso? Natural, responsável por quem? Pela manutenção da vida onde? No planeta. E foi por isso que por isso que nós entendemos que até hoje existe vida na Terra. Por quê? Ele aquece. Mas o que o ser humano está fazendo? O ser humano está poluindo, ele está desmatando. E diante dessa poluição, o que está acontecendo? A Terra está ficando exageradamente poluída. Graças a essa retenção de calor, que é chamada de efeito estufa, existe vida no planeta. Vocês sabiam? O que aumenta o efeito estufa? Vocês sabem? O que aumenta é o gás carbônico, que ele é um elemento natural de quem? Do ar. Ele é indispensável à vida na Terra. Certo? Nós ainda iremos dar continuidade na próxima unidade, que nós iremos falar sobre o aquecimento global. Esse aquecimento também faz parte de quê? Da Terra. É isso? O que acontece? A poluição atmosférica principalmente causa o quê? É um aquecimento global. Esse aquecimento está poluindo, está fazendo com que o gás da atmosfera, o ar que nós respiramos, fiquem poluído. Como eu já falei na unidade passada, que o efeito estufa, ele aquece a Terra. Sem esse efeito, não existiria vida onde? No planeta. Não é isso? Todos os dias, nós já acompanhamos nas televisões ou nos jornais as catástrofes climáticas. O que quer dizer isso, professora? As mudanças. A mudança de quê? Que estão ocorrendo. Ocorrendo com o clima mundial. Nunca se viu mudança tão rápida com efeito que está acontecendo nos últimos anos. De quem é a culpa? A culpa é do ser humano. Certo? Então, nós estudamos na unidade passada efeito estufa e vamos dar continuidade. E agora eu falei um pouco sobre aquecimento global. Esse aquecimento que vocês sabem que é o ser humano que está provocando, poluindo, e eu vou deixar para vocês um vídeo onde ela vai comparar o efeito estufa e o aquecimento global. O que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para vocês que vocês observem a explicação desse vídeo, que vocês coloquem no caderno de vocês a diferença do aquecimento global com o efeito estufa. Não esqueçam, eu quero a diferença do aquecimento global com o efeito estufa. Coloque lá no caderno de vocês, pode colocar no meu privado. Certo? Então, vamos aqui nos despedir. Não esqueça de fazer as atividades. Que essas atividades, como esse mês passado, não foi atividade xerocada.
E sim, são os trabalhos que eu irei corrigir e dar nota de vocês. Então, tem trabalho, tem ainda muitos alunos que estão me devendo trabalho. Procure a mandar no meu privado. Então, mande, eu estou aqui para receber. Então, não esqueça do vídeo. E já é o primeiro trabalho de educação ambiental. Colocar o quê? A diferença que ela vai explicar. A diferença do aquecimento global com efeito estufa. Então, o primeiro trabalho. Então, não esqueça da frequência. Tchau, tchau e até a próxima aula. Muito bem-vindos. Espero que esteja tudo muito bem com vocês. Nosso tema de hoje é efeito estufa e aquecimento global. Você já parou para pensar se existe diferença entre esses temas? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Antes de continuarmos, se inscreva no canal, clique aqui no sininho para você ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Vamos lá? Então, meus queridos, vamos falar sobre efeito estufa e aquecimento global. Certamente você já se deparou com esses nomes, não é? É muito comum a gente achar que é a mesma coisa, né? Que esses nomes significam o mesmo fenômeno, mas não. Existem diferenças entre o que a gente vai chamar de efeito estufa e o que nós vamos chamar de aquecimento global. Para começarmos, vamos pensar sobre efeito estufa. Esse é um fenômeno, primeiro, natural do planeta. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural, guarde essa informação. O efeito estufa é basicamente a capacidade que a atmosfera terrestre tem em acumular, resguardar calor. Os raios solares incidem, né, sobre a atmosfera terrestre, então eles atingem a superfície. Aproximadamente 70% dessa energia que vem do Sol fica aqui retido no planeta, é absorvido pelos oceanos, pelos solos, e 30% volta para a atmosfera. Se esse calor não ficasse retido aqui na atmosfera terrestre, nós teríamos temperaturas incrivelmente baixas no planeta, o que não permitiria, por exemplo, o desenvolvimento da vida como ela se dá aqui para nós. Então, o efeito estufa é esse condicionamento, né, esse fenômeno em que a Terra consegue reter calor, dando então oportunidade para o desenvolvimento dessa diversidade, da biodiversidade. Para que o efeito estufa ocorra, é necessária a ação dos chamados GEs, gases do efeito estufa. São componentes químicos da atmosfera que têm essa propriedade, né, de reter o calor. Os principais são o vapor de água, o gás carbônico, o óxido nitroso e o metano. Enquanto o efeito estufa é esse fenômeno natural, super positivo para o planeta e para a vida no planeta, nós temos, por outro lado, o aquecimento global. Essa, sem dúvida, é uma expressão que você vê o tempo todo. Basta acessar um site de notícias, basta ler alguma coisa sobre meio ambiente, com certeza você se depara com a questão aquecimento global. Mas o que é o aquecimento global? Então, por definição, aquecimento global hoje é tido como o agravamento do efeito estufa pelas ações humanas. Então, a partir da primeira revolução industrial, os seres humanos estão atuando no sentido de estimular, de agravar o efeito estufa. Então, essa ação humana gera o que nós chamamos de aquecimento global. Seria o efeito estufa de forma distorcida, né, de forma acelerada. Quais são as principais ações humanas que levam ao agravamento do efeito estufa, logo a causa do aquecimento global? Primeiro, nós temos de pensar na emissão de gases tóxicos. Os chamados GEs são hoje muito lançados por atividades humanas, especialmente a queima de combustíveis fósseis. Se a gente parar para analisar como houve uma crescente no consumo de combustíveis fósseis no mundo a partir da primeira revolução industrial, é assustador. Sem dúvida alguma, a queima de petróleo, a queima de carvão mineral faz com que o volume de GEs aumente na atmosfera, agravando então o efeito estufa. Outro fator que não pode ser desconsiderado de nenhuma forma é a questão do desmatamento. Afinal de contas, quando se desmata florestas, por exemplo, nós estamos então reduzindo a capacidade de absorção de CO2, principalmente, né, do gás carbônico, e aumentando o lançamento de CO2 na atmosfera. Isso vale também
também para as queimadas, né? A queima de florestas é outro problema gerador do aquecimento global. Outra causa significativa do aquecimento global é a poluição dos oceanos e mares. Ao receber poluentes, os oceanos e mares vão então acumular substâncias químicas que são nocivas às algas e aos fitoplânctons. Esses elementos são fundamentais na filtragem do ar. Afinal de contas, eles conseguem capturar o gás carbônico e fazer uma limpeza, né, vamos dizer assim, na atmosfera terrestre. Só que, com a poluição dos oceanos acontecendo, e ela já está acontecendo, está havendo morte desses organismos. Resultado, menos filtragem do ar, mais aquecimento global. Bom, pessoal, como consequências do aquecimento global, nós vamos ter alguns pontos extremamente definidos e importantes. Primeiro, a elevação das temperaturas médias da Terra, especialmente dos oceanos. E aí, esse é só o primeiro passo para uma série de outros problemas. Os oceanos se aquecem e automaticamente ocorre o degelo. Muita água congelada em áreas oceânicas, e isso já está sendo comprovadamente um dos maiores problemas, um dos maiores efeitos do aquecimento global. Então, com o oceano mais aquecido, o nível das águas sobe em função do degelo, as correntes marítimas são alteradas em seus fluxos, e aí acontece o efeito cascata. As correntes marítimas mudam também a circulação do ar, por conta desse aquecimento maior, os climas serão alterados, áreas que são secas tendem a ficar mais secas, a ocorrência de furacões, de tempestades, ela passa a ser mais comum, ou seja, mudanças no cenário total em termos de climatologia global. Bom, todos esses elementos ligados ao aquecimento global, até a própria existência desse fenômeno, é hoje defendida por um órgão da ONU extremamente importante. Você já deve ter ouvido falar, chamado de IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. A ONU lança, então, periodicamente esses relatórios com base em trabalhos de cientistas de todo o mundo. Esses relatórios, eles dão, além das notícias, né, em relação a como a atmosfera terrestre está se comportando, como também a respeito das consequências que já estão sendo observadas. O IPCC promove, portanto, encontros ambientais ligados à dinâmica do aquecimento global, à dinâmica climática, tentando então alertar o mundo, forçar países a desenvolver políticas públicas no sentido de pelo menos minimizar os efeitos desse problema. Minimizar, porque ele já está acontecendo. Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Antes da gente se despedir, você já sabe. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, vai lá nas nossas redes sociais, tem um mundo de conhecimento esperando por você. Acesse os links na descrição, deixe suas sugestões, seus comentários, nós estamos aqui para conversar. Beijo!